Olá pessoal, então nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês a respeito do conceito de momento linear e também a respeito do conceito de impulso. Uma primeira observação a se fazer é a respeito do próprio conceito. Momento linear é mais conhecido popularmente como quantidade de movimento. Portanto, a todo instante em que eu me referir a momento linear de algum objeto, é o mesmo que se referir à quantidade de movimento desse mesmo objeto. Começando com a grande ideia, para que você lembre dela, o momento linear ele é conservado para todas as colisões, enquanto as forças resultantes externas não interferem. Enfim, falando agora sobre propriamente o conceito de momento linear. Uma constatação é: um objeto em movimento pode ter um grande momento linear se ele tiver uma massa grande, uma alta velocidade ou ambas as coisas. Portanto, se a massa do objeto for muito alta ou se a velocidade do objeto for muito alta, e ainda se tanto a massa e a velocidade do objeto forem de grande valor. O que isso vai acarretar? Em um grande momento linear para o objeto. Esse momento linear, esse conceito, ele se refere ao latim momentum, que retoma a ideia de inércia em movimento. Então, por favor, ao escutar esse nome momento, não lembra de tempo, lembra de inércia em movimento. Portanto, o momento linear é um conceito que está intrinsecamente relacionado com a massa, que por sua vez está relacionado com inércia, a primeira lei de Newton. Continuando o raciocínio, é mais difícil fazer parar um caminhão grande do que um carro pequeno quando ambos estão se movendo na mesma velocidade. O caminhão tem maior momento linear do que o carro, ou seja, o caminhão ele tem mais inércia em movimento. Por momento linear, então, queremos dizer inércia em movimento. E lembra que isso tem uma relação muito importante com a massa. O momento linear é a massa de um objeto multiplicado pela sua velocidade. Então, dois fatores importantes para você considerar na análise desse conceito para um objeto. O conceito de momento linear, ou de inércia em movimento, leva, portanto, em consideração a multiplicação desses dois fatores. Momento igual a massa vezes velocidade. A massa podemos simplificar por m, a velocidade por v. Portanto, a gente fica com momento linear igual m vezes v. Quando a direção e o sentido da velocidade não for um fator relevante, então a gente pode considerar somente o valor da velocidade, que a gente pode chamar de rapidez. Então, o momento linear vai ser o módulo da velocidade, chamado de rapidez, vezes a massa. Um caminhão em movimento tem um maior momento linear do que um carro que se move com a mesma velocidade, porque o caminhão tem maior massa. Um carro rápido, ele pode ter o mesmo momento linear do que um caminhão que se move mais lentamente. Portanto, ao considerar a análise do momento linear para um carro e um caminhão, apesar do carro ter menor massa, se ele tiver maior velocidade do que o caminhão, os dois podem ter o mesmo momento linear. E um caminhão em repouso, ou seja, velocidade nula, não tem nenhum momento linear, porque para essa situação a gente tem um momento linear que corresponde à massa vezes zero, que é a velocidade em repouso. Um caminhão que desce uma ladeira
tem maior momento linear do que um skate com a mesma velocidade. Então, segue a imagem do caminhão e também do skate. Mas, se o caminhão estiver em repouso, ou seja, velocidade zero, e o skate com uma certa velocidade, então o skate é que vai ter o maior momento linear. Portanto, esse raciocínio evidencia algo importante, que não basta ter a massa muito grande. Se essa massa grande estiver em repouso, um objeto bem pequeno, de uma massa bem pequena, se tiver com uma velocidade também bem pequena, pode ter um maior momento linear. Portanto, lembre-se de analisar no momento linear o fator da massa e também o da velocidade. Uma questão para se pensar: você consegue pensar em um caso onde um skate e um caminhão tenham o mesmo momento linear? É fácil. Está aqui a resposta com um exemplo. O skate e o caminhão podem ter o mesmo momento linear se a velocidade do skate for muito maior do que a velocidade do caminhão, porque as diferenças de massas entre o skate e o caminhão devem ser compensadas com a velocidade. Por exemplo, um caminhão de 1.000 kg percorrendo uma rua com uma velocidade de 0,01 metros por segundo tem o mesmo momento linear que um skate de 1 kg com 10 metros por segundo de velocidade. Portanto, com esses valores de massa para o caminhão e para o skate, e de velocidade para o caminhão e para o skate, ambos vão ter um momento linear de 10, e aqui vem a unidade de medida do momento linear, quilograma vezes metro por segundo. Perceba que para essa situação, a diferença de massa do caminhão para o skate é uma diferença de 1.000, ok? Então, já que o caminhão tem uma massa 1.000 vezes maior do que a do skate, as velocidades contêm uma diferença proporcional. Essa velocidade de 10 metros por segundo, ela é 1.000 vezes maior do que essa de 0,01 metros por segundo. Então, apesar de ter uma massa pequena, dando para ele uma velocidade relativamente alta, eles conseguem ter o mesmo momento linear. Para finalizar o raciocínio até aqui, quais são os fatores que afetam o momento linear? Essa é a pergunta nível Baby para você. Espero que você saiba responder. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Bons estudos e conte comigo para o que for necessário. Até mais.